Fala caras, Pio aqui. Essa é a aula 8 do treinamento Controle Emocional Objetivo. Essa é a penúltima aula desse treinamento. E hoje a conversa é muito séria, cara. Se você sente que entra antes da hora nas operações, se você opera mais do que deveria ou não consegue parar mesmo depois da meta, essa aula vai direto nesse ponto. Mas antes de buscarmos soluções, cara, nós precisamos entender por que nós entramos nas operações antes da hora. O primeiro possível motivo é a sigla em inglês chamada FOMO, que em português significa o medo de ficar de fora, o medo de perder uma oportunidade. Vou mostrar para você, cara, um exemplo prático aqui no gráfico, tá? Então, cara, por medo de entrar atrasado em uma movimentação, você acaba abrindo uma operação fora da sua estratégia. Vou mostrar para você, cara, alguns exemplos aqui no gráfico. Eu marquei aqui no gráfico a entrada que a estratégia Pulsar 10 deu pra gente no dia 20 de maio. Essa estratégia deu pra gente um ponto de entrada de venda nesse ponto que eu estou destacando com um círculo vermelho, tá? E foi aqui que nós tivemos um ponto de entrada de venda. Só que, cara, antes de chegar nesse ponto de entrada de venda que a estratégia deu pra gente, o cara que sofre desse medo de perder uma oportunidade, ele vê o preço caindo dessa forma aqui, olha, ele já fala, poxa, cara, eu tenho que vender logo. E aí ele acaba entrando nesse ponto, fora do ponto de entrada que a estratégia deu, sendo que o ponto de entrada da estratégia era mais acima, logo aqui. O medo do cara de perder uma oportunidade é tão grande que ele entra nos pontos errados, onde a estratégia ainda não havia dado o sinal de entrada, que no caso da estratégia Pulsar 10, ela tinha dado um sinal de entrada de venda aqui, e não aqui embaixo. Depois do sinal de entrada, o preço caiu em torno de 500 pontos, entende? Então, vendendo aqui, ele teria muito mais chances de sucesso do que vendendo aqui embaixo. Só que ele não consegue esperar. Isso no dia 20 de maio, né? Vamos ver um exemplo aqui no dia 21 de maio. Cara, no dia 21 de maio, a estratégia Pulsar 10 deu um sinal de entrada nessa região aqui. Então, vou colocar também um círculo vermelho, né? Porque foi um sinal de venda. E aí, o cara que sofre desse medo de não conseguir esperar, né? Ele tem medo de perder a oportunidade. Ele, poxa, vê essa movimentação aqui do preço caindo, ele tem medo de perder essa movimentação, ele já entra na operação nesse ponto aqui. Sendo que o ponto de entrada, na realidade, poxa, cara, era mais acima. O ponto de entrada de venda era aqui em cima. Percebe que se o cara vendesse nesse ponto, o preço chegou a subir, olha, 235 pontos. Sendo que se ele tivesse vendido na região correta, ele não passaria todo esse calor, porque percebe que o preço, olha, só caiu. Mais uma vez, o cara vê toda essa movimentação aqui, olha, e ele não consegue esperar o ponto correto. Ele acaba entrando numa região fora da estratégia. Ele tenta vender novamente aqui embaixo, ou mais aqui embaixo. Sendo que, na realidade, o ponto de entrada que a estratégia Pulsar 10 deu pra gente foi aqui, olha, mais à frente, nessa região. O cara ele não consegue esperar o preço atingir o ponto de entrada e acaba entrando antes por medo de perder a oportunidade. É isso que quer dizer FOMO, né? Essa sigla em inglês que eu falei para vocês. Eu apenas utilizei como exemplo, né, os sinais de entradas mais recentes, né, que a estratégia Pulsar 10 gerou pra gente no gráfico do mini índice. Mas enfim, cara, FOMO é a emoção disfarçada de oportunidade. Ela não é análise técnica. Na realidade, FOMO é a ansiedade operando no seu lugar, entendeu? O outro possível motivo de entrarmos nas operações antes da hora é óbvio, né, cara? É a pressa de ganhar. Isso daqui é lógico. O cara tem pressa de ganhar e ele acaba entrando nas operações antes da hora. Cara, a ansiedade não nasce da falta de técnica, tá? Porque, cara, várias pessoas conseguem observar o gráfico e sabem onde é o ponto de entrada correto, só que o cara tem tanta pressa de ganhar que ele acaba entrando nos locais errados, conforme eu mostrei a você. Por mais que ele entenda a técnica, por mais que ele saiba como funciona a estratégia, sabe os pontos de entradas, ele tem muita pressa de ganhar, ele tem muita ansiedade, ele entra antes do tempo. Então essa pressa de ganhar, ela nasce dessa obsessão do cara ter um resultado imediato, entendeu? E quando o trader pensa assim, ele quebra o gerenciamento de risco, ele opera fora do plano, né? Ele não segue a estratégia corretamente, conforme eu estou mostrando aqui para você. Ele entra nas operações sem convicção, porque, cara, por mais que o cara entra, por exemplo, nesse ponto aqui, com medo de perder a oportunidade, ele está entrando sem convicção, porque ele sabe que ali não é o ponto de entrada. Então ele abre a operação morrendo de medo. E ele faz isso só pela pressa de querer abrir logo a operação e ter um lucro rápido.
entendeu? Agora que nós já entendemos, cara, esses problemas aqui que eu citei a vocês, vamos falar sobre as possíveis soluções para esses problemas, né? O que fazer para respeitar a nossa estratégia e controlar a ansiedade da pressa de ganhar? A primeira possível solução é teste sua estratégia de maneira minuciosa nos últimos 6 meses. Cara, coloca sua estratégia no gráfico e vem testando ela, vem fazendo backtest, porque a partir do momento em que você faz isso, você vai perceber se vale a pena ou não esperar o ponto de entrada correto da sua estratégia. Eu tenho aqui no gráfico marcado, né, algumas entradas que a estratégia Pulsar 10 nos forneceu no mês de maio, né? Então, por exemplo, aqui no dia 13 de maio, nós tivemos aqui uma entrada de compra. Nesse caso, essa entrada de compra teve lucro, então você coloca uma seta verde. Mais à frente, tivemos uma outra entrada de compra nessa região aqui. Então a gente coloca uma outra seta verde porque foi ganho também nessa operação. Já no próximo pregão, que foi o pregão do dia 14, a estratégia Pulsar 10 nos deu um ponto de entrada aqui. Só que esse ponto de entrada de compra acabou sendo stop. Então a gente coloca uma seta vermelha. E a gente vai fazendo isso, cara, entrada por entrada. Por exemplo, no dia 15 de maio, tivemos um sinal de entrada, né, um ponto de entrada de compra aqui. E esse ponto de entrada foi ganho. Por conta disso eu coloquei aqui, olha, uma seta verde. Mais à frente, um outro sinal de entrada de compra, que foi ganho também, coloquei uma seta verde. Já no dia 16 de maio, tivemos um sinal de venda nessa região, né, o preço caiu bem, então aqui nós colocamos uma seta verde. Depois tivemos um stop nesse sinal de entrada de venda. E aí no dia 19, um sinal de entrada de compra com ganho, uma seta verde. Mais à frente, um outro sinal de compra que foi ganho, coloquei outra seta verde. E assim por diante, cara. Todos os ganhos que você tiver, você coloca setas verdes, beleza? E todos os stops que você tiver, você coloca setas vermelhas. E após você fazer isso, cara, tira o zoom do gráfico assim, olha, e você conta quantos ganhos você teve e quantos stops você teve. Então, por exemplo, aqui na estratégia Pulsar 10, do dia 13 de maio até o dia 22 de maio, você teve 2 stops contra 11 ganhos. Aí você já começa a pensar, poxa, cara, bacana, só tive 2 stops e 11 ganhos. Isso significa que nós tivemos, nesses pregões, em torno de 84,6% de acerto. Nesses 13 pregões aqui. Aí você já começa a pensar se vale a pena ou não esperar o ponto de entrada correto da sua estratégia quando você faz isso. Imagina se você faz isso que eu acabei de mostrar para você nos últimos 6 meses. Por exemplo, cara, eu divulguei essa estratégia Pulsar 10 em abril de 2025. Até lá, nós havíamos tido nessa estratégia 282 ganhos e 35 stops nos últimos 18 meses, de abril de 2025 para trás. Isso significa, cara, que essa estratégia teve, nos últimos 18 meses, 88,9% de acerto. Podemos arredondar aqui, né, para 89% de acerto. Aí você já começa a pensar, poxa, cara, essa estratégia vale a pena de esperar o ponto de entrada correto. Então, coloca a sua estratégia no gráfico e vem fazendo os backtests dos últimos 3 meses, 4 meses, 6 meses, dessa forma como eu mostrei aqui para você, e aí você vai ver se vale a pena ou não esperar o ponto de entrada correto. Dessa forma, você não vai entrar nas operações, olha, antes do tempo. Você vai esperar o ponto de entrada correto, porque você sabe que isso tende a funcionar no longo prazo, entendeu? É por conta disso que é importante você fazer os backtests dessa forma. Lembrando sempre, cara, que essa estratégia aqui, olha, Pulsar 10, está gratuita, né, no treinamento Estratégia Pulsar 10, que é um treinamento que eu desenvolvi em parceria com a corretora Toro Investimentos. Eu vou colocar o link da primeira aula para você aprender a operar com a estratégia Pulsar 10 na legenda dessa aula. A segunda possível solução, cara, para que você respeite a sua estratégia e controle a ansiedade da pressa de ganhar é fazer uma operação por dia pelos próximos 5 dias. Poxa, Pio, mas por que eu faria isso? Por que eu faria apenas uma operação por dia pelos próximos 5 dias? Cara, porque isso treina sua mente a ser seletiva e treina sua mente a respeitar o plano e a desacelerar a sua ansiedade, né, da pressa de ganhar. Então, cara, faz esse desafio pelos próximos 5 dias, por mais que você veja novos sinais de entradas, novos pontos de entradas, você só vai fazer uma única operação pelos próximos 5 dias. Tenta fazer isso e depois veja o resultado na sua mente. Você vai ver que você vai se tornar uma pessoa muito mais seletiva, porque você sabe que você só tem uma única oportunidade por dia. E ao fazer isso, cara, você não vai deixar de operar. Você vai operar com mais precisão, entendeu?
é diferente. Ok, cara, então o resumo rápido da aula de hoje é o seguinte. Hoje nós aprendemos que FOMO, que é o medo de perder uma grande oportunidade, que é o medo de ficar de fora, faz você entrar antes do momento certo, né? Desrespeitando a sua estratégia. A pressa de ganhar leva ao descontrole emocional, fazendo você operar sem respeitar a sua estratégia e também o seu gerenciamento de risco. E aí depois nós vimos, cara, 2 atitudes para resolver esses problemas. A primeira atitude é testar a sua estratégia de maneira minuciosa nos últimos 6 meses, para que dessa forma você possa entender se vale a pena ou não esperar corretamente o ponto de entrada. E a segunda atitude é fazer uma única operação por dia pelos próximos 5 dias, para dessa forma você treinar a sua mente a ser mais seletiva, ok? Então, cara, nós falamos não só sobre os problemas, como também falamos sobre as possíveis soluções, ok? A próxima aula será a última aula do treinamento Controle Emocional Objetivo, será a aula 9, como manter a consistência emocional no dia a dia, e eu também vou entregar para vocês um checklist diário, tá beleza, cara? Então eu te espero na próxima aula. Um abraço!